Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, já voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, a melhor rádio do Brasil, e você está na companhia da melhor programação, a programação Novo Dia. Hoje nós vamos para o nosso leitura diária. Nesse momento são agora 8 horas e 27 minutos. Então, no leitura diária de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, é o nosso leitura diária. Para você que acaba de chegar aqui no Novo Dia e que não teve a oportunidade de acompanhar o leitura diária ontem, nós estamos acompanhando, na verdade, as viagens missionárias que Paulo está fazendo agora, pregando e levando o evangelho para todos os confins da terra, como diz assim o nosso Senhor Jesus, levar o evangelho depois de pregar em Samaria, na Judéia e em Jerusalém. Aí vocês direcionam para todos os confins da terra. Então, a mensagem de Deus agora ela está sendo levada para todos os confins da terra, e Paulo está levando essa palavra através das suas viagens missionárias. Então, você pode acompanhar também lá no YouTube o resumo, completo de todo o leitura diária do capítulo 18 que nós lemos ontem, e hoje nós vamos para o capítulo 19. Então, fazendo só uma rápida reflexão do capítulo de ontem. Ontem nós vimos a chegada de Paulo na cidade de Corinto, depois de Paulo estar na sua segunda viagem missionária. Agora ele chega a Corinto, saindo de Atenas, depois de acompanhar toda a idolatria que foi levada depois de uma perseguição. Aí Paulo sai sai de uma forma que estava sendo perseguido, então ele sai de uma forma rápida, para que o pessoal não pudesse pegar Paulo e depois levar ele cativo novamente. Então Paulo chega até Atenas, olha a cidade de Atenas na maior idolatria, aí ele vai, prega a mensagem, muitos ali se convertem, aí depois ele sai da cidade de Atenas e agora vem parar em Corinto, foi o que nós lemos no capítulo de ontem. Lá ele se encontra, conhece com um casal chamado Áquila, que é o esposo, e a sua mulher Priscila. Eles eram da Itália, então Paulo chega em Corinto e é hospedado por esse casal que agora começa a fazer parte da vida de Paulo. Paulo começa a trabalhar com eles, esperando a chegada de Silas e Timóteo, que estavam ainda em Éfeso, estavam ainda por lá, não foram junto com Paulo para Atenas. Então Paulo vai para Atenas esperando a chegada de Silas e Timóteo. Então Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Então Paulo deixou todo o trabalho e se dedicou agora exclusivamente para a pregação da palavra de Deus e testemunho aos judeus de Jesus Cristo nas sinagogas. Então, ensinando ali nas sinagogas, Paulo levando a palavra de Deus para os judeus e para os gentios. Louvado seja Deus, aonde era costume de Paulo chegar numa cidade e procurar, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Passando esse momento, então agora está na hora de Paulo se despedir desse casal de Priscila e Áquila. E aí ele conhece um certo homem chamado Apolo. A palavra de Deus se apresenta um homem chamado Apolo. Apolo esse que era um homem de muito conhecimento, um homem que tinha um rico conhecimento da palavra de Deus. O seu testemunho era riquíssimo, Porém, o seu testemunho a respeito de Jesus era um pouco reduzido. Ele conhecia a sua pregação, era somente até João Batista. O conhecimento que Apolo tinha a respeito de Jesus era somente até João Batista, até o batismo de João Batista. Então, esse evangelho, ele foi pregado. Apolo, ele foi pregando esse evangelho. Paulo chegando em Éfeso, agora ele decide, essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo agora, na verdade, é uma terceira viagem que resume
né, as duas primeiras viagens. Nessa terceira viagem agora missionária de Paulo, Paulo está voltando por todas as cidades que ele percorreu agora para fortalecer as igrejas que foram implantadas, as pessoas, né, que foram convertidas, o povo que iria se rendendo ao evangelho. Então, por onde Paulo passou, agora ele decide voltar para continuar a fortalecer a vida dessas pessoas, as igrejas que foram plantadas. Então, chegando em Cesareia, ele subiu até a igreja para saudá-los. Depois desceu para Antioquia. Depois de Antioquia, ele passou pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E ali, enquanto isso, um certo homem chamado Apolo, ele era judeu, natural de Alexandria, chegou também a Éfeso. E era um homem muito culto e tinha um grande conhecimento das Escrituras. Como eu disse, ele tinha um rico conhecimento, só que o conhecimento que Apolo tinha era um conhecimento razoável, ou seja, ele conhecia até o batismo de João Batista. Como diz o verso 25, ele fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, o que acontece é que ele passa a pregar nas sinagogas. Então, ali ele é hospedado por Priscila e por Áquila, que foram os mesmos que acolheram Paulo. Paulo estava com eles. Depois Paulo se despede desse casal e vai para uma outra missão. E aí Apolo é adicionado agora para a família, né, para ser hospedado por Priscila e Áquila. Então, conduziram ele para ir para a sua casa, para que ele pudesse explicar mais com exatidão o caminho de Deus. E querendo ir para Acaia, os irmãos encorajaram e escreveram aos discípulos que os recebessem. Ao chegar lá, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então a gente conhece através do texto bíblico a vida de Apolo. Então, depois desses esclarecimentos, esse foi o nosso Leitura Diária ontem. Agora a gente estamos pronto para o capítulo hoje, o capítulo 19. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então, para você que nos acompanha, olha, abra o seu coração, abra sua mente e deixa que Deus venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Hoje, no Leitura Diária, Atos, capítulo 19, é o nosso leitura dessa sexta-feira. Agora, em um novo dia, Leitura Diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa sexta-feira, hoje, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, o texto bíblico é Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo então entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus.
Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, do modo de que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os de tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de toda a própria deusa.
adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às praças às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam umas coisas, outros gritavam outra. A maior parte do povo não sabia por que estavam ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus os empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão aí abertos e a procônsules, eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Louvado seja Deus. Esse foi o capítulo de hoje, na leitura do nosso quadro Leitura Diária, capítulo 19. Então, no capítulo de hoje, nós podemos perceber aqui uma grande quantidade de conteúdo, né? Grandes fatos aconteceram no capítulo de hoje. Mas o que nós queremos enfatizar são as maravilhas de Deus. Deus, ele faz maravilhas nesse capítulo de hoje e a gente pode observar com exatidão. No verso do 1 ao 7, em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Então, quando Paulo lhe perguntou sobre o Espírito Santo, eles não souberam dizer o que era. Disseram que nunca tinha ouvido falar, que eles não sabiam quem era. No início do texto bíblico nós falamos sobre isso. Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Então o apóstolo orou
E eles receberam o Espírito Santo. Após isso, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Eles não sabiam que era o Espírito Santo, nunca tinha ouvido falar disso, então eles sabiam, vocês foram batizados em quê? Que Paulo pergunta. E eles dizem, nós somos batizados pelo batismo de João. E aí Paulo diz, olha, o batismo de João é um batismo de arrependimento, pois ele mesmo diz que haveria aquele que batizaria com o Espírito e ele estava vindo depois de João Batista, e foi exatamente isso que aconteceu. Então Paulo ora sobre a vida daqueles homens, e logo eles receberam o Espírito Santo. Após isso começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Foi o operar de Deus, Deus usando a vida de Paulo e derramando o Espírito Santo na vida daqueles que creram em Jesus, mas tinham ainda como batismo de João Batista. Dando continuidade no capítulo de hoje, nós vemos também quando Paulo pregava o Evangelho de Deus. Deus, através da vida de Paulo, queridos, fazia coisas extraordinárias. De tal maneira essa que as coisas extraordinárias aconteciam conforme os acessórios que Paulo usava. O texto bíblico ele diz que Paulo tinha lenços, Paulo tinha acessórios pessoais, lenços e os seus aventais, e isso era usado para a libertação, curas das pessoas, libertação de espíritos malignos na vida das pessoas. Então os lenços e os aventais de Paulo eram levados até as outras pessoas e elas eram curadas das suas enfermidades, e se tivesse espírito malignos, todos eles estavam sendo expulsos somente pelos adereços de Paulo, ou seja, as suas vestes. Então veja o operar de Deus, queridos, na vida de um homem de Deus, um homem separado por Deus. Até as suas roupas, até as suas vestes eram usadas para libertar a vida das pessoas de espíritos malignos e curar de enfermidades. Depois disso, um grupo de judeus exorcistas tentou expulsar demônios invocando o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. A ideia não deu muito certo. Esse ponto é o ponto em que nós queremos enfatizar. O texto bíblico diz que alguns judeus, e a gente pode caracterizar esses judeus como exorcistas, né? Que tentaram expulsar demônios. Eles já vinham fazendo essa prática, como a gente pode identificar na leitura bíblica. Então a gente pode deduzir que eles eram pessoas que tinham já esse costume, na verdade. Então eles vão praticar agora essa mesma prática de expulsar demônios, invocando agora o nome de Jesus. E eles dizem: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Cristo que Paulo prega. E aí foi que deu tudo errado. O endemoniado lançou-se sobre eles e expulsou da casa, tirando-lhe as roupas. Além disso, deixou claro para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês, quem são? Então, queridos, a gente percebe aqui com clareza nas Escrituras que Satanás, o inferno e os demônios de Satanás, eles sabem quem é Jesus, sabem também quem são os filhos de Deus, mas não conhecem aqueles que não fazem parte do reino de Deus, que ainda não fazem parte. Esses homens, sem a autoridade de Deus, com certeza
não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Com certeza, talvez, eu acredito que eles ainda nem tinham crido em Jesus. Mas eles tentaram expulsar o demônio daquele homem, esse espírito maligno, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O nome de Jesus, com certeza, já era falado, né, naquela região, naquele tempo. Todos já sabiam. E o demônio olha para aqueles homens e declara: Jesus eu conheço. Em outras palavras, nesse nome, Jesus, esse sim pode me repreender. Paulo, eu também sei quem é. Esse sim tem autoridade de Deus para me expulsar. Agora vocês, quem são vocês? E o texto bíblico diz que aqueles homens foram agarrados, o Espírito saltou sobre eles, tiraram as suas vestes, eles apanharam de forma tão violenta que eles tiveram que sair dali nus e totalmente feridos. E o que a gente aprende com esse cenário? O nome de Jesus, os demônios respeitam. E aqueles que são homens de Deus, separados, homens cheios do poder de Deus, os espíritos malignos também os respeitam, também temem a esses tipos de homens. Os servos de Deus fiéis são bem conhecidos pelo inferno. Isso não é algo que depende de posição ou privilégio terrenos. É totalmente resultado de intimidade com Deus. Esse reconhecimento, essa separação, isso se dá pela intimidade com Deus. E era exatamente aquilo que Paulo tinha. Dando continuidade, a palavra de Deus se espalhava de maneira que cada vez mais maravilhas nas cidades acontecia por onde Paulo passava. Em Efésio, muitas pessoas praticavam o ocultismo e se arrependeram. Traziam seus livros e os feiticeiros para serem queimados. Os seus livros de feitiços, eles traziam para ser queimados publicamente. Ao verem o crescimento do evangelho em Efésio, os sacerdotes do templo da deusa Diana, como foi no finalzinho do capítulo que nós lemos, e os ouvires fazedores de imagens ficaram preocupados com o fruto dos negócios na cidade estarem sendo acabados. Após isso, eles incitaram um grande tumulto contra os apóstolos, de tal maneira que eles acabaram numa discussão essa acirrada em uma grande assembleia. E essa discussão foi exatamente pelo motivo da pregação do evangelho. Quanto mais Paulo pregava, mais as pessoas iam crendo, e a fonte de renda dessas pessoas, que eram criar essas estátuas, fazer essas esculturas, o povo não estava mais querendo saber de escultura. O povo estava querendo agora saber era de Deus, de Jesus, conhecer esse evangelho. E aí mais uma vez a gente percebe a inveja, porque aonde há o amor ao dinheiro, aonde há amor às coisas financeiras, aí a pessoa fica totalmente cega. Jesus disse que a gente não pode servir a dois deuses, servir a Deus e servir ao dinheiro. Então esses homens ficaram com raiva por conta do lucro que eles tinham na venda daquelas estátuas, daquelas coisas que eles faziam. E aí o pessoal não estava mais querendo saber. Depois que Paulo chegou, que começou a pregar, o pessoal estava querendo saber agora era do evangelho de Jesus e largou essa prática, né, de adoração a imagens. E aí esses mercadores, vamos se dizer assim, que faziam essas esculturas ficaram por aqui, porque o pessoal não estava mais
procurando as estátuas, e aí foram levados a essa discussão. E essa discussão que a gente continua para saber o que vai acontecer. Até o breve momento eles estão na assembleia. A discussão no finalzinho do capítulo ela foi cessada por um homem que se levanta, um escrivão, se levantando para tentar acalmar os ânimos daquela grande multidão, daquela grande reunião que estavam todo mundo gritando ali, não sabiam nem por que estavam lá, na verdade. Então esse foi o nosso quadro Leitura Diária. E hoje eu quero enfatizar esse pequeno detalhe, mas que de grande importância, que a Bíblia nos chama sobre a intimidade com Deus. Queridos, é muito importante a gente buscar essa intimidade. Para você que está nos acompanhando, para você que está nesse momento nos ouvindo, vamos buscar a ter intimidade com Deus. Não vamos ser pessoas crentes de somente viver de congregação, de somente ir para a igreja, depois voltar para casa e amanhã ir para a igreja de novo e depois cantar louvores e ficar somente nesse raso conhecimento de Deus. Vamos mergulhar mesmo, vamos buscar mais a Deus, vamos ter essa intimidade, porque, queridos, o inferno está aí, o diabo e os seus capetas por aí estão aí espalhados por todo mundo, eles não cansam de se levantar contra a vida, contra o crescimento da obra de Deus. E se a gente ficar nessa mesmice, o diabo ele pode sim prevalecer. Mas se a gente buscar essa intimidade, vocês viram o que aconteceram com esses homens. Homens esses que não tinham nada de Deus, o diabo pulou em cima deles, apanharam, deixaram ele nus e todo quebrado. E nós não desejamos isso para a nossa vida. Nós queremos ter essa autoridade de aonde o inimigo estiver, a luz que brilha entre nós venha dissipar todas as trevas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e essa luz, ela precisa brilhar. Então vamos buscar essa intimidade com Deus. Vamos buscar essa comunhão com Deus, essa intimidade profunda com Deus. Não vamos parar em buscar a Deus. Não vamos cessar de dizer, aqui tá bom de buscar a Deus. Não, nunca é bom demais. Nós temos sempre que buscar mais de Deus. Amém, queridos? É com essa palavra que a gente se despede da programação dessa sexta-feira. São agora 8 horas e 59 minutos, terminamos em cima do ponto e eu convido vocês para ficarem na programação da Renascer HD aqui na sua Rádio Ondas de Paz, porque o pastor Samuel tá chegando aí com o Bom Dia Super Dia e logo mais à tarde o Boa Tarde Super Tarde, tá certo? Então fiquem todos na paz do nosso Senhor, um bom final de semana para todos. Segunda-feira a gente volta com mais Novo Dia. Fiquem todos na companhia do Bom Dia Super Dia com o pastor Samuel Gomes. Tchau, tchau, gente!